E aí? No fim do vídeo eu vou colocar um meme que tem. Eu vi esse vídeo no TikTok e tal. E eu já conhecia esse vídeo e tal, mas é muito interessante, é muito esquisito pensar como as pessoas acabam realmente seguindo o que elas mesmas querem. Tipo, você realmente para de se importar com a verdadeira realidade do evangelho. E eu tô gripado, tá? Começa a se importar consigo mesmo, com as coisas que você mesmo imagina, com as coisas que você mesmo acha, com as coisas que você mesmo pensa, que você mesmo sente, e não se importa pra realidade, pra verdade, pra santidade que existe no evangelho. Eu vou ler aqui em Oséias, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Olha só, nesse vídeo que tem no básico, eu acho que eu não vou nem mais colocar o vídeo, mas no básico é um pastor que tem o seu rebanho e uma das ovelhas disse que teve um sonho e dizia pro pastor copular com ela. Então uma mulher chegou no pastor e disse: ó, pastor, eu sonhei e tal, e Deus me falou, a gente tem que fazer sexo e ter um filho. Mas essa mulher era casada. Ela chegou no marido dela e disse: olha, meu marido, Deus me deu isso daqui. E o marido, muito sábio, simplesmente olhou e disse: olha, se foi Deus que falou, faz o que você quiser então. E ela chegou no pastor, falou com o pastor: eu tô gripado. E o pastor disse: poxa vida, ai que pesado, né? Que peso. Poxa, então, sabe o que eu vou fazer? Vou procurar na Bíblia. E aí ele foi lá, procurou na Bíblia inteira e achou em Oséias 3, capítulo 3, versículo 1: E o Senhor me disse, vai outra vez e ama uma mulher, amada de seu amigo. Então ele disse: uou, já tenho o meu aval bíblico para copular. A questão é que, como você pode ver, até vendo a segunda parte do versículo, diz: faz isso como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Então, o que seria isso? A história de Oséias, bem resumida aqui para você, é que Deus fez com que Oséias se casasse com uma prostituta. Sim, uma prostituta que faz sexo por dinheiro. Ela se vende o seu próprio corpo. E como você pode ver, obviamente, o cara é um homem e, sinceramente, homens são assim. E realmente acontece. Não sei se você já passou por isso, se você já viu isso, mas homens são assim. É tipo, uma mulher existe e essa mulher existe. Não importa quem ela é, de quem ela já foi namorada, de quem ela já foi amiga. Homens ficam com mulheres e eles não ligam pra nada. No meu ciclo social antigo era muito comum amigos ficarem com ex de melhores amigos, muito normal mesmo. Então meio que todo mundo ficava com todo mundo, não importava quem era ex de quem, não importava quem já tivesse ficado com quem. Isso não era um parâmetro para você ficar ou não com uma pessoa. Sabemos que, na realidade, o mundo realmente nos leva a isso, a imprudência, né? Que é muito feio fazer uma coisa dessas, mas o mundo realmente nos leva a esse lugar. E Oséias era casado com uma prostituta e certamente vários amigos do Oséias, ou algum amigo do Oséias, ficou com a sua esposa, porque ela não era só uma esposa, ela era prostituta. Isso não é muito incomum, sabe?
eu vejo o relato das pessoas realmente dizendo que várias prostitutas são casadas, mas Deus fez Oséias se casar com uma prostituta para mostrar como o povo de Israel, como o seu povo era diante de Deus. Ele não era uma esposa santa, uma noiva adornada, como nós devemos ser uma noiva adornada de Cristo, sem mancha, sem mácula, imaculada, toda bonita, enfeitada, esperando o seu grande noivo. Não, na verdade, Deus vem usar Oséias só para mostrar como os filhos de Israel serviam a outros deuses. Então, ame uma mulher amada de seu irmão e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E é uma coisa que eu queria deixar claro, né? Esse vídeo é para mim, com certeza, como todos os vídeos daqui, mas, sabe, será que nós temos amado verdadeiramente o nosso Deus e unicamente o nosso Deus? Porque é impossível amar a dois senhores, é impossível servir a dois deuses. Quando você respeita um, você desrespeita o outro. Quando você alegra um, você entristece o outro. E quando você serve a um, você rejeita o outro. A parada que não tem, e é uma coisa que eu tenho vivido de servir a dois deuses, né? Querer fazer a vontade da minha carne e ao mesmo tempo ser santo, ao mesmo tempo querer a vontade de Deus na minha vida. Então, eu sou uma prostituta, sim, me sinto uma prostituta mesmo, quando olho para Oséias. E quando eu comecei a ler Oséias, eu fiquei muito, boquiaberto mesmo. Porque Deus começou a falar coisas bem ruins mesmo acerca do povo dele. Tem uma parte aqui no capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Sabe? E quando eu li, eu comecei a perceber o quão errado eu sou. O quão eu não busco unicamente, exclusivamente a vontade de Deus, mas na verdade busco os meus próprios caminhos e tenho servido a outros deuses. Tenho visto coisas que eu não deveria, pensado conforme eu não deveria. E não querendo me aprofundar demais, mas isso chega a tudo, a pegar muito celular, a ver muitos vídeos, a jogar muito videogame, a pensar coisas que eu não deveria pensar, a ficar com raiva. E, na verdade, tudo isso me leva muito a ver que, poxa, Deus ainda ama e Deus ainda pede de volta, mas Ele não te olha e não me olha como uma noivinha bonitinha, fofinha. Na verdade, vê como uma prostituta que precisa se arrepender, sabe? E é muito interessante o capítulo 4, versículo 6, que vai falar que faltou conhecimento, tá ligado? E eu tenho lido pouco a Bíblia. O meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Então, realmente, Jesus fala que o meu povo perece por causa de conhecimento. Entende? Então, eu tenho lido pouco a Bíblia, eu tenho buscado pouco a vontade de Deus exclusivamente, sabe? Exclusivamente. Mas Deus continua esperando, sabe? Continua me esperando, continua te esperando, continua nos esperando, esperando sua noiva, esperando para que se possa mesmo fazer com que todas as coisas sejam concluídas conforme a vontade dele, sabe? Tem até uma parte que diz aqui que a esposa, a prostituta, fala: eu vou voltar para os meus homens, vou voltar para o meu trabalho, porque são eles, são os homens que me dão
pão e água, o pão e a água que eu bebo. Mas Oséias vem e fala, não, na verdade ela se esqueceu do vinho e do azeite que eu lhe dava, sabe? Então é uma parada que é muito tremenda. É realmente absurda, porque a gente pensa em descansar e, sei lá, pega o celular. A gente pensa em se divertir e vai no cinema. A gente pensa em ficar mais calmo, mais tranquilo e come um chocolate. Mas tudo isso é muito mínimo. É muito tipo pão e água comparado à paz que Deus pode nos dar, comparado ao descanso que Deus nos dá, até o entretenimento, sério, que Deus nos dá, porque apesar de tudo, é um entretenimento muito grande, é muito legal ficar com Deus, é muito legal conversar com Deus, é muito legal estar com Jesus. E é uma coisa que é necessária. E não só necessária, como é muito luxuosa, sabe? Não é como pão e água, mas é como azeite e vinho mesmo. É uma alegria sem igual. E mesmo sabendo dessa alegria, mesmo essa prostituta sabendo da alegria, sabendo dos banquetes que seu marido lhe dava, ela se esqueceu. Então, aqui onde fala que realmente o povo pereceu por conhecimento, realmente me leva a isso, porque você se esquece, você parou de conhecer. Você conhece tal pessoa? Poxa, conheço. Quando você deixa de conhecer, aquela pessoa meio que não existe mais, sabe? Quando você esquece, você não sabe mais, você não conhece mais. E realmente, e inclusive, no capítulo 4, no versículo 6, até fala, visto que esquecestes da lei de teu Deus. Então, isso não é muito um ataque, apesar de ser, e é necessário que seja desconfortável, é importante que não seja muito legal escutar isso, mas para entender que não só porque é o certo a se fazer, não só porque é o melhor para se fazer, mas porque servir a Deus é a coisa mais legal que existe. Então, não só porque é bom, não só porque existem muitas bênçãos, não só porque eu vou ser protegido, cuidado, guardado, não só porque vai vir provisão, não só porque eu vou ter um amigo fiel, um melhor amigo, não só porque eu vou ter um Deus em quem eu posso confiar, no qual as palavras não são vãs, aquele que não mente, aquele que não se arrepende, aquele que conhece tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer. Não só por isso, mas porque é muito legal. Sabe? Então, como uma prostituta que eu me sinto. E eu sei, isso deve ser muito pesado, mas esse vídeo é pra mim. Sei que você pode não ter gostado de eu falando isso, sei que você pode estar achando muito estranho, eu tô falando que eu sou uma prostituta, mas eu sendo uma prostituta, olha e fala, meu marido é muito melhor, sabe? O que eu tenho em casa é muito melhor. Algo que eu não vou poder encontrar lá fora, algo que eu não vou encontrar no mundo. E essa é a reflexão que eu tenho pra hoje. Porque é importante que eu comece a entender muitas das coisas que eu tenho passado e muitas das coisas que eu tenho vivido mesmo, que eu tenho praticado, que eu tenho deixado de praticar. Porque Deus é muito bom e continua amando. Então Deus falou tudo isso pro povo de Israel não para condenar o povo. E depois fica feio, tá?
fica feio mesmo, fica feio. Não tenho nem como ler tudo aqui, porque é ruim, mas tipo, Oséias, no capítulo 10, fala: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos fará o rei? Multiplicarão palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Então, é esquisito, mano. Tá ligado? Esquisito. Não tenho nem como ler tudo isso, mas Oséias é um absurdo e leiam Oséias. Mas devemos entender se realmente estamos servindo unicamente a Deus ou se estamos nos prostituindo pelo nosso orgulho, pelo entretenimento, pelo comer, pelo beber, por tudo aquilo que sai e tudo aquilo que entra na nossa boca, tudo aquilo que chega ao nosso coração e tudo aquilo que sai do nosso coração. Se o que temos ouvido, visto, se onde temos andado, no que temos tocado, se tudo isso tem sido para a glória de Deus. Porque se você procurar, você vai encontrar descanso nas drogas. Se você procurar, você vai encontrar felicidade no chocolate, na internet, no videogame, em vídeos, filmes, séries. Você vai conseguir se prostituir, mas a verdade, sabe? A verdade, o que realmente sacia a fome, o que realmente sacia a sede, o que realmente dá descanso, o que realmente preenche o nosso coração, porque mais que nós tentamos, por mais que eu tente, não há como preencher o meu coração, a não ser por Deus, a tua presença, a tua palavra, a amizade que temos com o Senhor e o amor, o relacionamento, porque não só amigos, somos filhos, e não só amigos e filhos, somos noiva e muito mais, que eu nem lembro agora, mas muito mais do que palavras é tudo que é possível viver com Deus. Eu não consigo descrever tudo que Deus fez pra mim. Eu não consigo falar em palavras, eu demoraria mesmo muito tempo. Eu não teria bateria na câmera e nem cartão de memória suficiente pra falar sobre isso. Mas ele é potente, de verdade, ele é potente. Então, é um vídeo escuro mesmo, que vídeo escuro, meio trevas mesmo. Eu de preto, gripado, falando com bastante calma, mas sabendo que tem um maridinho que espera por mim. Porque, não sei se você percebeu, mas lá em Oséias, no capítulo 3, ele vai falar: vai outra vez até aquela mulher. Vai outra vez e ama de novo uma mulher. Aquela mulher amada de seu amigo, que é adúltera. Faz isso, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então, pra que ter medo? Pra que ter medo? Sem medo, porque Deus cuida de nós. Tamo junto, eu espero mesmo que eu consiga fazer todas as coisas com esse vídeo
Eu sei lá, não vou dizer que eu acho que vai dar tudo certo, mas eu não consigo ter ânimo nenhum em mim mesmo, nem motivação nenhuma em mim mesmo. Mas em Deus sim, em Deus rola, então estando nele eu conseguirei postar vídeos. Como eu disse no vídeo anterior que eu falei sobre se eu tô nele tá tudo certo, tá ligado? Então a parada é que eu tenho que estar nele. Tamo junto.